Queridos irmãos, com alegria, desejo cumprimentá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor! Nesta noite nós estamos dando graças ao nosso bom e eterno Deus, porque Ele tem nos dado vitórias consideráveis, notórias, visíveis e palpáveis. É uma alegria estar aqui com os irmãos na Adebras em Parque Jandaia. É o nome do parque. Que maravilha, já estou aprendendo. Amém? Aqui no Jardim Helena? Não. Parque Jandaia. Parque Jandaia. Parque Jandaia. Amém? Adebras em? Parque Jandaia. Só as mulheres em? Só os homens em? Parque Jandaia, Guarulhos, Adebras, que maravilha. É um prazer estar aqui. Gratidão ao nobre pastor desta congregação, pastor Kleber, sua esposa, Emília, filhos, família, gratidão sempre, amém, pela calorosa receptividade, amém, ao nobre pastor Wagner Ronde, certo? Organizador, amém, na orientação do pastor, o carinho, o amor pela qual nos fez este honroso convite, certo? Muito obrigado, pastor. Me faço acompanhado da minha digníssima esposa, pastora Nara, e o casal de pastor, Nelson e Elisângela. Outro se reforçou hoje, pastor. Tá bom? Vamos ler a palavra, irmãos. Parabéns, 23º simpósio. Amém? A temática linda, como diz os antigos, né? O lema do trabalho, a igreja e os desafios do ensino cristão pós-modernidade. Amém? Segunda carta, ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 3. Ao abrir a Bíblia, abra também o seu coração. Amém? Receba com um prazer e com alegria a palavra de Deus. E a tecnologia já está aqui, irmãos, ó. Tá vendo? Que maravilha. Está projetado, jovens? É isso aí. Podemos ler todos juntos? Versículo 3, irmãos. Versículo 3. Vamos ler toda a igreja juntos para nós ganharmos um tempo? Certinho? Ok? Porque eu vou fazer diferente. Só as mulheres, permita-me, pastor, depois só os homens, depois toda a igreja. Pode ser? Amém? Pode ser? Obrigado, viu? Glória a Deus. Só as mulheres, as irmãs, as garotas, as moças, as donzelas, irmãs, no 3, tá bom? 1, 2 e 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Amém. Eu estou dizendo assim, pastor, calma, os garotos estão atenciosos para fazer a leitura. Glória a Deus. Amém? Os rapazes, os mancebos, os jovens, os rapazinhos, os senhores aqui. Amém? Todos os homens agora, ala masculina. 1, 2 e 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Que linda leitura, irmãos. Parabéns, amém. Agora vamos todos os irmãos, amém. Pastora, lê aí, eu leio aqui, tá bom? Útil, agradável, bondade, misericórdia, tudo unido. 1, 2 e 3. Porque virá Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Parabéns, amém. Pode se assentar, por favor. Leitura linda. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Irmãos, sempre que eu tenho uma riquíssima oportunidade, eu falo à igreja, pastor Wagner, independente do culto temático, culto com as crianças, culto com os juniores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos,
anciões, senhoras e senhores, do mais tenro novinho em folha ao ancião de cãs brancas, cabelos brancos, amendoeiras que florescem, independente, glória a Deus, o propósito de Deus é nos trazer ao templo, a Debrasa em Parque Jandaia, para que nesta noite possamos participar do 23º simpósio da EBD, Escola Bíblica Dominical. Então Deus nos trouxe hoje aqui para falar conosco, amém? Eu vou tranquilo, esta é a minha forma, é meu jeito que Jesus me deu para falar do amor dele, certo? O pastor já me orientou no tempo, fique em paz, não é o meu caso, mas Martinho Lutero disse que o bom pregador, não é o meu caso, mas ele deve saber a hora que tem que parar. Fica tranquilo, certo, pastor? Jesus está na festa, Ele é a pessoa mais importante deste lugar, amém? Irmãos, falar de Timóteo, glória a Deus, é interessante. Falar de Timóteo é muito lindo. Eu não posso falar das tribos de Israel, né? Benjamim, Azer, Zebulon, Naphtali, Dan, enfim, se eu não falar de Jacó, amém? Não tem como eu falar de Jacó se eu não falar de Isaac. Não tem como falar de Isaac se eu não falar de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou seus filhos, as tribos, certo, pastor? Eu vou falar de Timóteo, amém? É o personagem do texto e foco, mas eu preciso falar de Paulo, que também está incluso, inserido, mas também está incluso aí o Lucas. Lucas aqui, irmãos, é a porta de entrada. Lucas, designativo, significado, etimologia. Etimologia é a matéria que estuda designativo, significado dos seus nomes. Então, Lucas aqui significa o luminoso, o iluminado. Lucas foi um humilde homem de Deus, útil e fiel ao companheiro, ao ministério de Paulo, amém? Humus, humilde, humus, latim, filhos da terra, pó, barro, argila, reconheceu a pequenez, a limitação, que de fato João 3,30 diz, convém que ele, irmãos, convém que ele cresça e eu diminua. Ó, os jovens, mais dele e menos de mim. É uma canção linda. Aqui temos exímios pastores, mestres, doutores, ensinadores, a minha retaguarda que intercede por mim. E o que eu vou dizer não tem nenhuma novidade. Mas Lucas era um médico versado, abalizado, treinado. Se o pastor Carlos Ronde chegasse ao consultório de Lucas, ele diria: sente-se, por favor, fale como o senhor está. O senhor verbaliza, fala, aí ele ia prescrever a receita, usar estetoscópio, respirar fundo e tal. Lucas conhecia do frontal ao tendão de Aquiles, do alto da cabeça à planta dos pés, todos ossos, nervos, músculos, carne e pele. Quem me ouve diz amém. Amém. E quem concorda diz, ele era o médico, pastor, conhecia da anatomia, sim ou não? Conhecia. Ele conhecia todos os órgãos vitais, auditivo, respiratório, intestinal, estomacal, renal, cefálico, vascular, cardiovascular. Era um homem fora de série. É Lucas, ele está, glória a Deus, aqui, aleluia, sendo falado. Eu estou falando dele, o médico, um historiógrafo, um historiador fantástico, fora de série. Sente-se, por favor, conte a sua história. Eu vou escrever a sua história. Glória a Jesus. Lucas era desta forma, um homem muito inteligente. Provavelmente encontrou Paulo em Trode, e a Bíblia diz que ele era, de fato, chamado por Paulo o médico amado, glória a Deus, o médico amado. Lucas, ele então escreve o Evangelho e também escreve a história da igreja. Lucas escreve a história da igreja, um compêndio eclesiástico, endereça a Teófilo tudo quanto Jesus havia feito pós-ressurreto, ressurreição. Estou chegando em Timóteo. Calma, irmãos.
Fica tranquilo, tá bom? O pastor Carlos disse que uma introdução sem aplicação não é legal. Uma aplicação sem introdução também não vale, porque o pássaro tem 2 asas, ok? Ele só vai voar com as 2 asas. Amém? Então, ele escreve sobre a história da igreja, Atos dos Apóstolos ou atitudes do Espírito Santo, ou feitos do Espírito Santo, ou realizações do Espírito Santo, ou obra do Espírito Santo. Ele escreve Lucas com muita categoria, com muita clareza, com muita avidez, com muita clara evidência. Ele escreve de forma linda. Então ele fala sobre a ascensão de Jesus, o estabelecimento da igreja e o crescimento da igreja. Ele fala sobre a ascensão de Jesus, o estabelecimento da igreja e o crescimento da igreja. Olha lá, 1, 2 e 3, ele fala sobre e o crescimento. Vamos no 3? 1, 2 e 3. A ascensão. Crescimento da igreja. Por que o senhor responde e repete toda hora, pastor Marcos Reis? Porque a repetição é a alma do ensino. Quanto mais eu falo, verbalizo, eu expresso, eu repito, eu vou aprender e apreender, aprender de sapiência, sabedoria, erudição, conhecimento, avidez, luz no sermão. Estou aprendendo, e aprender de segurar, de reter, de não largar. Por isso que Paulo diz, Timóteo, glória, persiste em ler, Timóteo. Daqui a pouco eu chego lá, já soltei uma pérola para você, amém? Glória a Jesus. Então, estabelecimento da igreja. Aí no capítulo 1 de Atos, eu já cheguei, irmãos, ele diz, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto, galileus? Este Jesus que tem entre vós está sendo assunto, levado, conduzindo, impelido aos céus, ele vai voltar, glória. Pastor, ele vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Quem acredita? Fica tranquilo que Deus já me deu a palavra, eu já estou aplicando aqui. Fique em paz. Hermenêutica, exegese. Fica tranquilo, está tudo aqui, pastor. A aplicação vai ser mais. Eu vou na direção do Espírito de Deus hoje aqui. Fica tranquilo, tá certo? Esse Jesus não é outro, não. É este mesmo Jesus que dentre vós está sendo um assunto levado, conduzido, impelido aos céus. Aqui é um simpósio pentecostal, amém, pastor? Pentecostal. Fica tranquilo, amém? Glória a Deus. Se eu falar só palavra, você vai ficar com conhecimento elevado, e as pernas finas. Se você falar só graça, poder, as pernas engrossam, mas o conhecimento fica pequeno. Então, conhecimento e graça. Segunda-feira, conhecimento. Terça-feira, graça. Quarta-feira, conhecimento. Quinta-feira, graça. Sexta-feira, conhecimento. Sábado, graça. E domingo, pastor? Conhecimento e graça. Conhecimento e graça. Amém? Aleluia. Então, Jesus está sendo levado, irmãos. Ele falou, ele vai voltar. Aí João escreve, capítulo 1 do Evangelho de João, ele é cheio de graça. No capítulo 2, ele transforma água em vinho. No capítulo 3, ele conversa com Nicodemos, mestre, doutor da lei, conhecia todos os ritos judaicos, cerimoniais da sua época e fazia parte do sinédrio. Capítulo 4, ele conversa com uma mulher na beira do poço de Jacó e diz, a água que você vai beber, você vai ter sede, mas a que eu te der... aqui eu lhe entregar, você vai dar um salto para a vida eterna. João capítulo 5, o homem está há 38 anos, ele curou. Queres ficar são, curado, sarado, revigorado, robustecido? Não tem ninguém. Queres ficar são, curado? Quer ou não quer? Jesus é direto, irmão. Vai ou não vai? Lembra de Bartimeu? Bar, filho de Timeu na beira de Bar, filho. O que queres que te faça? Jesus falou, eu quero ver. Jesus falou, então, vê. Tua fé te salvou. Nosso Deus é um Deus de já. Ok? Então, glória, qual o capítulo que eu parei, pastor? 5, ele curou o homem há 38 anos. Capítulo 6, diz, João multiplicou pães e peixes. Capítulo 7, no último dia da festa, ele diz, quem tem sede? Quem tem sede nesta noite?
Estou com 66 litros de água potável para beber. Palavra de Deus, 66 livros. Venha a mim e beba. Capítulo número 8. Ele perdoou a mulher que foi pega num ato de adultério, levada até Jesus. A lei mosaica de Moisés, Davi de David, Abraão de Abrâmica. A lei mosaica diz que tem que apedrejar. Então Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo colocou as pedras no chão, a mão no bolso, saiu assoviando. Aí Jesus falou: ficou ela e Jesus. Quem te condenou? Ninguém, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Olha o sentimento do perdão. Jesus olhou com o olhar do meigo nazareno da Galileia. Nem eu também não te condeno, mulher. Vai, não peques mais, para que você é coisa que mata. Capítulo 9. É cego de nascença. Quem pegou foi o pai ou foi a mãe? Não foi o pai e também não foi a mãe. Fique tranquilo. Cuida aí da sua vida, vai tranquilo, Deus abençoe, amém, glória a Jesus. É para manifestar a minha glória. Cuspiu no chão, pastor, salivou, untou os olhos do cego, vai lá, vai tirar um tanque de Siloé, significa um enviado. Ele foi ver no ar, daqui a pouco ele voltou, daqui a pouco ele começou a ver nitidamente, como eu estou vendo o jardim da Debrais em Parque Jandaia florido nessa, olha que coisa linda. Olha os amantes da palavra, olha que coisa linda. Aleluia. Capítulo 10 é o bom pastor. Capítulo 11 ele então agora ressuscita Lázaro. No 12 multiplica pães e peixes novamente. No 13 de João ele lava os pés dos discípulos. Chega Pedro, chega Tiago, chega João. Está todo mundo lá, pastor. O último que chegar lava o pé dos discípulos. Chegaram todo mundo lá e Jesus chegou por último, propositalmente, acredito eu, pastor. Lava meu pé. Não, eu sou um médico, eu sou doutor, eu sou Lucas. Lava você. Eu não sou pescador, eu sou Pedro, Petros, pequenos fragmentos de pedras ou fagulho. Ah, não, eu conheço de vento, de mar, de vela, conheço de tudo. Lava meu pé. Não, eu sou Mateus, cobrador de impostos para Roma. Eu conheço de exatas, matemática, física e química, eu conheço de valores. Não, Jesus chegou por último, irmão. Pegou a bacia com água, pastor. Pegou uma bacia com água, jogou a toalha. Ó o que ele fez. Ó. Se dobrou, irmãos. Se curvou, irmão. Jesus dobrou a ser. Jesus. Opa. Você consegue lavar o seu pé assim, ó? Hã? Não, irmão. Você tem que dar uma. Como, pastor? Estou pegando inspiração na carona do pastor. Tem que dar uma descida. Desce. Humildade. Latim, filho da terra, pó, barro, argila, irmão. Jesus, o maior ato de humildade. Aprender de mim que sou manso e... Filipenses capítulo 2, Paulo está escrevendo. Nada façais por contendas, brigas, mexerico ou por vanglória passageira, mas primeiro por humildade. E segundo, considerando seu irmão, pastor, eu superior a vós. Vamos correr? Então, glória a Jesus eu estou falando em João capítulo aqui, os capítulos, fica tranquilo. Aí Jesus lava em João 13 os pés dos discípulos. E 14? Eu cheguei no 14 que eu vou parafrasear com o primeiro de Atos. No primeiro do Atos está dizendo o quê? Esse Jesus está sendo assunto, ele vai voltar. O que João 14 diz? Resumindo, vou para o meu Pai. Ele vai iniciar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, vou ter dito, vou preparar o lugar. Mas no ápice está escrito, vai dizer assim, ó, vou para o meu Pai, virei outra vez, e vos levarei, para que onde eu, Jesus, estiver, estejais vós também. Estou ratificando o capítulo 1, que esse varão que você está vendo subindo, ele vai voltar. Estou comprovando em João capítulo 14, que ele vai voltar. Jeremias capítulo 1, verso 12. Eu velo pelo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Deus é fiel. Capítulo 2, aí capítulo 1 ele diz, vou para o Pai. Fica em Jerusalém, carro-chefe de Atos é 1:8. Mas recebereis dunamis, ou dunamis no grego, poder, dinamite, autoridade e graça. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. E sereis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até
Adebras em Parque Jandaia, os confins da terra. Amém? Glória a Jesus. E isso quem disse foi João também, porque no capítulo 15 ele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades desse fruto, a fim que o vosso fruto permaneça e tudo que fizer prospere. 16 ele está sendo já dar as últimas instruções, que ele vai para a cruz mesmo, mas no 17 ele orou pelos seus discípulos, falou: Pai, eu não quero que nenhum daqueles garotos, aquelas garotas, aquele Senhor se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Eu não oro somente por esses, há mais de 2026 anos atrás, mas por aqueles que adebrasem para que Jandaia ainda vão ganhar para o meu reino. Jesus é lindo, irmãos. E uma promessa: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus foi levado, o povo está em Jerusalém, 120 homens, casa de João Marcos, mãe de João Marcos, na lateral de cima, capítulo 2. E cumprindo o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Capítulo 3. Oh, glória, aleluia. Pedro e João na porta do templo, chamado Formosa, ao pente de Salomão, disse: eu não tenho ouro nem prata. Aquele homem estava na porta do templo há mais de 40 anos. Pode ler 4:22 de Atos. Há mais de 40 anos. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi, o que está sobre mim, o que me direciona, me impele, me conduz, me dirige. Irmão, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, autoridade. Rapaz, deu um salto, opa! Ajustaram o rapaz, ele adentrou o templo. Como? Andando, saltando e louvando a Deus. 20º seminário, simpósio. Você vai sair daqui hoje andando espiritualmente, saltando na fé e louvando na gratidão. Irmãos, Deus é lindo. Atos 4, e tremeu o lugar onde eles estavam orando. Já estou chegando em Paulo. Lucas está escrevendo a história até chegar na conversão de Paulo, de Saulo de Tarso, Shaul. Vou chegar lá, amém? Glória a Deus, fique tranquilo. O Espírito Santo já está trabalhando aqui na direção, irmãos. Coisa linda. Por que você prega sorrindo, pastor? Porque o Espírito Santo me deu uma palavra hoje aqui. Sorriso formoseia o rosto, pastor. Evangelho é boas novas, é alegria. Gessi para os mais antigos, tá bom? É Colgate para os da meia idade e o Sensodine para os mais jovens. É sorriso, é prazer, é alegria. Evangelho é sorriso. Cadê o teu sorriso? Jesus quer você. Ó, o pastor Nelson sorrindo, a esposa dele também. Coisa linda. Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quem está na terra dá um glória. Quem está na terra, irmão? Terra! Serviu ao Senhor com alegria, apresentava Ele, pastor, com canto, saber que o Senhor é bom, é Deus. Foi Ele e não nós, foi Ele e não os meus conhecimentos, foi Ele e não as minhas faculdades, foi Ele e não a minha sapiência, foi... Eu vou dar uma tônica na minha voz, mas vou puxar o microfone para o sonoplasta, deixar na mesa. Foi Ele e não nós que nos fez. Povo seu, cadê o povo da Adebras e Parque Jandaia? Povo seu, ovelha do seu pasto, glória a Deus. Salmo 47, aplauda Jesus. A Bíblia diz, Salmo 47, aplauda Jesus, está escrito lá. Pode aplaudir a Jesus. Convida, com força, com graça, aplauda, convida, com autoridade, irmão. Deus é bom. Amém? Atos 4, tremeu o lugar. Atos 5, Deus mata Ananias e Safira. Atos 6, separa para mim 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Muito obrigado. Os diáconos foram separados para servir as mesas, os apóstolos ficaram separados para ensinar na escola bíblica dominical, no culto de ensino, nos simpósios, nos seminários. Estou contextualizando, contemporizando, trazendo o texto para o século 21, e aqui estamos nesta noite memorável.
Atos 7, Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, está sendo apedrejado, mas ele está vendo o céu aberto. Atos 8, Filipe ouve a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala assim: vá para a estrada de Gaza que está deserta. Ele foi, pastor? Ele está parado, vê uma alvoroçosa poeira, daqui a pouco ele vê com quem que está lá, a carruagem da rainha de Candace. Quem está sobre a carruagem? Superintendente dos tesouros da rainha de Candace. Um homem inteligente, conhecedor de valores. Aí o Espírito Santo falou: encosta na carruagem. Filipe, aí ele perguntou o quê? Entendes o que lês? Compreendes o que está lendo? Consegue fazer uma hermenêutica, que são formas e regras de interpretação do texto? Paulo, parafraseando, disse aos crentes de Roma: como ouvirão se não tem, se não há, se não existe quem pregue? Como? De que forma? De que modo? E de que maneira ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer e confiar naquele que, entendeu? Nunca ouviram. Está lendo 53 de Isaías. Como inicia o 53 de Isaías? Profeta maior, conhecido como príncipe dos profetas no Antigo Testamento, profetizou para a prateleira de cima. Quem deu crédito à nossa pregação é que se manifestou o braço do Senhor. No ápice do texto, ele foi levado a um matadouro, como ovelha muda. Perante os seus tosqueadores não abriu sua boca. Aí Filipe ensinou, irmãos. Porque o critério de Atos 6 é: separa para mim quantos homens? 7. Qual o critério? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Sabedoria de que vem Tiago. Quem não tem sabedoria, ela é pura, durável, tratável, moderada, sem hipocrisia. São 8 pilares, você pode ler lá. Aí Filipe ensinou. Vamos resumir? Jesus salva. Isso não faz um efeito mais na igreja? Olha só. Jesus salva. Alguém sorriu e disse: na próxima eu vou me manifestar. Então vamos lá. Jesus salva. Olha, pastor, coisa linda. Jesus olha só, minha esposa não falou. Em casa nós vamos... 1, 2 e 3, bem forte. 1, 2, 3. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Pronto, irmãos. Estão caminhando, peregrinando. Eis a água, que me impede de ser batizado? Filipe falou: creio de todo o coração, creio. Batizou por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo arrebatou, tomar com ímpeto, com força, Filipe para Azoto. E o eunuco foi para a África, país da Etiópia, com as tochas da salvação. Como? Triste, cabeça baixa, reclamando. Não, o pastor falou que está alegre, é melhor, vou combinar com o pastor, senão não volto, pastor Carlos. Pastor, ele veio, foi alegre, feliz, jubiloso, tranquilo. Todos que aceitam a Cristo são felizes. Lucas 19, Lucas escreveu sobre a salvação de Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, salvou Zaqueu, depressa entrou. Alguém falou: mas Jesus está entrando. Eu falei: licença, eu quero entrar na casa de Zaqueu. Este também é filho de Abraão, e hoje veio salvação a esta casa. Feliz. João capítulo 4, deixou a mulher no seu cântaro e foi à cidade feliz anunciar: vinde, vede. Eu vou usar uma expressão feminina que vocês vão entender. Com a mulher, eu estou parafraseando. A mulher falou assim: vinde, vede, ó, miga. Está vendo aí? Vinde, vede, glória a Jesus, o homem que contou toda a minha vida. Irmão, Jesus é lindo. Mas Atos 9, cheguei em Paulo. Agora eles estão, Paulo furioso, respirando ameaças de morte. Está a caminho de Damasco com a sua cavalgadura, com o seu povo, a sua equipe, seu colegiado. Vou acabar com os crentes. Não, irmãos. Sabe o que aconteceu? Esplendor. Perdeu a visão. Aí o Senhor disse: Ananias, vem cá. Pois não, vai à rua direita, tem um homem chamado Saulo de Tarso. Impõe as mãos sobre ele. Ele vai ficar curado. Eu não posso. Vai. Vai, porque ele é para mim
Eu não sei para o senhor e a senhora, para você. Deus está, mas ele é para mim um vaso. E ele vai ver o quanto ele vai sofrer, padecer pelo meu evangelho. Vamos resumir, Paulo escreveu metade do Novo Testamento, irmãos. Deus trabalha na vida deste homem de uma maneira extremamente linda. Estou correndo, pastor, permita, estou correndo na fala, tá? Mas é preciso hoje aqui. Deus transformou Paulo. Quem escreve a Timóteo não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer, no sentido de que, sem uma postura, sem um conhecimento, sem um posicionamento, sem uma sabedoria, sem uma sapiência, sem uma erudição, quem está falando, escrevendo a Timóteo, é exatamente Paulo, que foi transformado por Deus de um perseguidor de cristão a um pregador de Cristo. É Paulo que pregou, glória, Paulo que pregou a Cristo nas cidades do Império Romano em 3 grandes viagens missionárias. Quem está escrevendo a Timóteo, aqui, irmãos, é exatamente Paulo que escreveu cartas para as várias igrejas que se tornaram parte do Novo Testamento. Ele nunca teve medo de enfrentar os desafios e lidar com os desafios. Ele era um homem diferente, temperamental. Pedro era sanguíneo, nervoso, temperamento, não é isso? Abraão era fleumático no temperamento. Elias, Tisbe, Tisbé, montanhas rochosas de Gileade, Reino Norte, Jezabel e Acabe, reinava. O temperamento de Elias é melancólico. Oh, Senhor, só sobrou eu matar os seus profetas. Melancolia. O temperamento de Abraão era fleumático, é tranquilo, é na dele, mas quando disseram, seu sobrinho Ló foi capturado, ele falou, vem cá, 318 homens, foi lá e trouxe o seu sobrinho Ló de volta. Já Paulo era colérico, decisivo. Você não vai comigo nessa viagem, João Marcos, fica aqui, daqui a pouco lá vocês vão ver, 2 Timóteo 4, manda para mim João Marcos, que é muito útil no ministério. Quem está falando a Timóteo aqui, irmãos, é Paulo, era sensível à liderança de Deus, apesar do seu temperamento, como eu disse, colérico, ele tinha os seus tímpanos, irmãos, aguçados, pastor, sensível. Salmo 51, Davi dizendo, um coração quebrantado e contrito, amanteigado, derretido, Deus não despreza, diferenciado, tecedor de tendas para poder se manter no seu dia a dia. Esse é Paulo, irmãos. Ele nasce em Tarso, glória a Jesus, porém viajou todo o mundo falando de Jesus, na sua época trabalhando para Cristo, conhecido como apóstolo dos gentios, pastor. Ele escreve esta palavra a um jovem chamado Timóteo. Cheguei lá, já vou aplicar para parar. Timóteo era um jovem diferenciado. Timóteo tornou-se crente durante a primeira viagem missionária de Paulo. Se você ler, pesquisar, analisar, Google, você vai ver que, de fato, ele se une a Paulo em suas outras 2 viagens. Foi um cristão respeitado em sua cidade. Foi um representante legal e especial de Paulo em várias ocasiões. Recebeu 2 cartas pessoais e pastorais. Primeira e segunda, Paulo escreve a Tito, que é a terceira. Paulo a Tito, que coloca ele em Creta. Ele passa antes de Creta para alguns outros lugares. Mas ele, então, provavelmente conhecia Paulo melhor do que qualquer outra pessoa. Amém? Tendo se tornado um filho para Paulo. E Paulo chamava, meu filho Timóteo. Amém? Era um rapazinho não tão forte, mas tímido, e Paulo o ensinava, Paulo orientava, Paulo admoestava, Paulo dava um norte, Paulo dava uma direção para este jovem, porque de fato ele era filho de Eunice, neto de Lóide, seu pai de origem grega, não se sabe muito, mas fato é que ele foi contemporâneo ou viveu nos tempos de Marcos, João Marcos, de Pedro, de Barnabé, de Silas, de Lucas e tantos outros mais. Este moço aqui, ele está para assumir a igreja em Éfeso. Então Paulo vai dizer a ele, glória a Jesus. Pode projetar o texto 4:3,
Timóteo, pode projetar, por favor. Paulo vai dizer a ele: por favor, parabéns, muito obrigado, glória a Deus. Olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ou comichões, né? Outras traduções, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo diz, então, eu vou orientar. Qual é a forma da igreja combater? Qual é a forma da igreja, pastor? Refutar. Qual é a forma da igreja se opor? Qual é a forma da igreja se posicionar? Qual é? Paulo está instruindo alguém. Paulo está orientando alguém. A Bíblia diz, Salomão disse assim, quando não tem, pastor, quando não existe uma sábia inteligência, direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos, de conselheiros, de orientadores, há firmeza, há segurança. Qual é a forma, pastor? A forma de refutar é permanecer. Olha que Paulo diz, Timóteo, eu vou te ensinar a você combater. Primeiro, permaneça naquilo que aprendeste. Já estou aplicando a palavra, mantenha-se naquilo que aprendeste. Foge das paixões da sua mocidade. Desperta o dom que há em ti. Glória a Deus. Deus está orientando os jovens aqui, homens, mulheres, grandes e pequenos. A forma de você combater os doutores, falsos doutores, fábulas, você ter a palavra de Deus. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oséias, dentre os 12 menores, profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Vou basear no Salmo 1, bem-aventurado, mais que contente, mais que feliz, mais que sorridente, mais que alegre, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na... 3 negativa. Não ouve, não se assenta e não se detém. Não ouve, não se assenta e não se detém. Quer ver as mulheres? Não ouve, não se assenta e não se detém. Pastoral os homens, Olha a igreja recebendo o ensino do Espírito de Deus. 1, 2 e 3. Para ir contra os falsos mestres, doutores, apologética, né, pastora? As seitas que se levantam, o povo que vem contra Deus, dizendo que não há Deus, que Deus não existe. Irmão, eu vou resumir aqui. Para você ir contra, está aqui. Salmo 1 é um versículo maravilhoso. Antes de você ouvir, se assentar, se deter, antes tem o seu prazer aonde? E na sua lei medita? Josué capítulo 1, quase 3 milhões de seres humanos. Josué, filho de Num, assume o comando que estava sobre Moisés, filho de Anrão e Joquebede, um vulto do Antigo Testamento, o grande líder do êxodo. O que ele falou? Não aparte da tua boca o livro desta lei, portanto medita nele de dia e de noite, para que seja conduzido de forma prudente, sóbria, inteligente, por onde quer que andares. Qual o resultado da igreja? Salmo 1, meditar. Não ouvir o conselho de ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Eu aprendi no 23º simpósio, lá na Debras, em Parque Jandaia, cujo tema a igreja e os desafios do ensino cristão pós-modernidade, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3, que uma das formas que a igreja vai refutar, vai se opor aos ensinamentos que são falsos, que não edifica, que não traz vida, é
eu lendo a palavra de Deus, porque quando eu leio a palavra, o que acontece? O resultado, pois serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e o fruto é dado, gerado na estação própria ou certa. E tudo quanto a igreja fizer realizar. Ó, pastor, olha a diferença, pastor. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. A melhor maneira é eu saber manejar a palavra. E Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, vem cá, você vai assumir a igreja em Éfeso, é novo, eu vou te instruir contra os falsos mestres e doutores. Como assim? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura, faz a tua parte, procura, se mexe, procura. Se vira nos 30, eu estou pregando para jovem. Procura, o jovem já tem um sorriso, é linguagem jovial. Procura, vá atrás, faz sua parte, se movimenta, se move. Para de ficar parado, não espere só pelo pastor, só pelo líder. Faz a tua parte, pega a Bíblia e vai meditar na palavra de Deus. Procura apresentar a Deus, pastor, é a Deus primeiramente. Oh, glória, como obreiro aprovado. Paulo está instruindo Timóteo, vai dizer, você será um obreiro aprovado, abalizado, versado, preparado, revestido, equipado. Ninguém vai te enrolar, ninguém vai te enganar, ninguém vai te passar para trás. Esse é o segredo. Esta é a forma. A meditação, a leitura, oh glória, o conhecimento eu busco, né, pastor? Mas a sabedoria eu peço. O que você quer? O conhecimento está nas tuas mãos aqui. Isso aqui é o mundo nas tuas mãos, é o mundo. Ou entre qualquer lugar, continente asiático, africano, europeu, qualquer lugar aqui, ó. Pronto. É conhecimento. Agora a sabedoria de frente. Salomão, filho de Davi, pediu a Deus sabedoria. Tiago falou, quem não tem sabedoria, peça a quem? Ele dá livre, não lança. Ela é pura. Para refutar hoje os falsos mestres e doutores, a palavra, a puritanidade, a pureza da palavra. A minha palavra, ela é mais doce que o mel, pastor. Ela é refinada no fogo. A minha palavra é pura. Salmo 119, verso 9. Como, de que forma e de que modo? Como, de que forma e de que modo? E de que maneira? Purificará o mancebo seu caminho, a igreja seu caminho, observando, conforme tua palavra. Observa a palavra, olha a palavra. Timóteo, se prepara, Timóteo. Nós precisamos estar preparados. Já fechei a Bíblia. Preparados nesta noite. Oh, glória. Só depende de nós, pastor. Deus te trouxe aqui para dizer para você, nessa pós-modernidade, vai assim, fica aqui como quer inovações, conserva seus princípios. E muda-se os métodos. Princípios são marcos. Marcos não se remove, não se muda. É a palavra na íntegra, com clareza, com clara evidência. Deus quer te usar com muita propriedade. Parou, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe. Meu tempo parou. Meu tempo parou aqui. Deus abençoe.